Olá, muito bom dia para você que está nos acompanhando pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Nós vamos seguir com o Fórum Rádio Bandeirantes de Saúde agora, falando sobre um assunto importantíssimo que é a telemedicina, né? O que parecia ser algo do futuro até uns tempos atrás, hoje faz parte do presente e daqui a alguns anos já vai fazer parte do passado, né? Uma consulta médica à distância, coisa que a gente só via há muito tempo em obras de ficção, em filmes, e hoje é uma realidade para muita gente. Essa tecnologia inserida na nossa vida com uma velocidade cada vez maior proporciona hoje que uma pessoa de dentro de casa, na frente de um celular, de um tablet, de um computador, possa receber orientação médica do médico que está lá na casa dele. Isso é uma realidade. Hoje você vai entender um pouco mais sobre telemedicina, sobre os avanços nessa área da medicina, nesse painel do Fórum de Saúde da Rádio Bandeirantes. Para isso, para debater mais esse assunto, nós estamos recebendo aqui, de forma presencial, no nosso estúdio, a doutora Camila Botti, que é gerente médica de tecnologia e informações clínicas da AMIL. Doutora Camila, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Também de forma remota, é claro, por conta da pandemia, não podemos causar aglomeração e o Fórum de Saúde da Rádio Bandeirantes toma todas as medidas de precaução, né? Aqui com base, claro, na recomendação de médicos, de cientistas. Estamos recebendo de forma virtual 3 participantes que já estão aí posicionados para conversar conosco. Dr. Daniel Bezerra, que é coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital Samaritano. Tudo bem, doutor Daniel? Tudo bem. Na verdade, eu sou da área da neurologia do estado do Rio de Janeiro, né? Dos hospitais da Vagagia, inclui o Samaritano também, Procardíaco e outros hospitais, Américas, por aí. Muito obrigado pela presença aqui. O Dr. Núvio Lerman Júnior, diretor de gestão do Sistema de Saúde da AMIL. Tudo bem, doutor Núvio? Tudo bem, bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês desse tema em especial, que é um tema que está super em voga aí nos dias de hoje. Obrigado. E aqui do outro lado da tela nós temos o Dr. Luiz Arnoldo, que é diretor médico da Philips, né? Ele que é um especialista não só em telemedicina, mas num leque muito mais amplo, que é a transformação digital na saúde. Dr. Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os espectadores e ouvintes do Grupo Bandeirantes em todos os seus canais. Muito obrigado ao Grupo AMIL, ao Hospital Samaritano, pela oportunidade de estar com vocês nessa discussão. Vou começar com a doutora Camila, que está aqui conosco, né, para que a gente possa iniciar a nossa conversa aí sobre telemedicina, explicando um pouco para as pessoas como que a telemedicina está inserida hoje no atendimento de saúde no Brasil. Obrigada, Pedro. Obrigada de novo aí pelo convite. Acho que o Brasil tem vivido uma história de telemedicina muito interessante e muito rápida, né? Então, repentinamente, aí, com o início da pandemia, toda a organização do sistema de saúde mudou bastante, né? Então, as pessoas que estavam acostumadas a ir até uma consulta para uma condição de saúde que já existia, né, para uma condição de saúde nova, se viram orientadas aí a permanecer em casa, a adiar suas consultas, adiar os seus exames. E todo o sistema de saúde precisou se organizar para receber a Covid, né, receber a demanda dos pacientes com Covid. Mas as doenças continuam existindo, né? Não existe apenas a Covid, até a própria saúde mental, que a gente conversou agora há pouco, né? São questões de saúde que continuam existindo, né? Então, o sistema precisou se organizar para continuar oferecendo o acesso a essas pessoas, mantendo elas em segurança do seu lar. E aí foi que a telemedicina se tornou não só uma oportunidade, mas uma necessidade mesmo de oferecer às pessoas a continuidade do seu cuidado ou uma outra forma de acessar aí o cuidado estando seguras no seu lar. Então, a história da telemedicina no Brasil tem sido muito interessante, muito rápida e surpreendente para nós, né? Porque a adesão tem sido muito boa, né? Tanto por parte das pessoas, dos pacientes, como por parte dos profissionais, tem tido muito boa adesão. Temos visto qualidade na entrega disso, né? Então, tem sido realmente uma história de sucesso aí a telemedicina no Brasil. Doutor Daniel, como é que o senhor está acompanhando essa evolução, né, da telemedicina no momento em que nós temos, né, as pessoas trancadas em casa? A recomendação dos médicos é sair estritamente se necessário. Às vezes alguém está com dúvida ali se está com Covid ou não, porque os sintomas no início da doença são sintomas gripais. A telemedicina encontrou nessa pandemia, né, uma condição de expansão no Brasil?
Assim, claro, quer dizer, a telemedicina trouxe oportunidade enorme, né, de aumentar, de permitir que pacientes fossem atendidos, em grande grade até orientados e acompanhados, mantendo a segurança muitas vezes para ambas as partes, né? Doentes que têm sintomas que presumidamente poderiam ser por Covid, eles podem ser avaliados, muitas vezes orientados a procurar ou não o hospital, porque às vezes a pessoa presume que possa ser Covid e ela diminui a chance dela ser exposta ao risco de contaminação quando procurar a instituição. E mais importante, muitos pacientes que procuram o hospital com sintomas de Covid, também, ao serem atendidos e liberados para casa, talvez não tivessem indicação de internação naquele momento, podem ser orientados ou acompanhados, né, após liberação de emergência em várias instâncias e monitorizados quanto à necessidade de retornar ao hospital caso necessário. Então, é indescritível assim, o benefício que houve o atendimento de telemedicina nesses pacientes durante a pandemia. Além disso, quer dizer, e o atendimento de todas as outras coisas que fazíamos telemedicina também se manteve importante, né? Nós, por exemplo, quer dizer, a pergunta é o que o neurologista está falando disso, por exemplo, nós atendemos regularmente, mesmo antes da pandemia, com o auxílio de outro médico na outra ponta, as várias afecções neurológicas, inclusive como AVC, outras patologias. E esse atendimento se manteve, né? Um médico na outra ponta atende, nós vemos o paciente e o médico, orientamos o médico como ajudar no cuidado de todos esses pacientes na rede HGA-1000. Assim. Doutor Núvio, é claro que a gente está tratando aqui, né, de um assunto que já está muito familiarizado, principalmente para os senhores aí que estão no dia a dia. Mas para explicar para aqueles que estão nos acompanhando aí, que não conhecem ainda a telemedicina. Quando a gente fala em telemedicina, nós estamos falando de uma videoconferência entre o paciente e o médico, através de uma chamada de vídeo. É um leque mais amplo do que esse? Como que o senhor define a telemedicina, hein? Bom, a telemedicina é bem ampla, né? O leque se apresenta desde a telechamada entre médico e paciente, que é o mais conhecido, né? Que todo mundo tem acesso, mas ela já existe, como o Daniel tinha falado anteriormente, no âmbito de médico para médico, né? Para tirar dúvidas e para orientar entre diferentes profissionais aí. Então, e para além disso, hoje ela já existia antigamente, né, mas hoje cada vez mais desenvolvida até mesmo para cirurgias e outras necessidades. Então, ela ajuda nesse sentido da organização, né, do processo de trabalho e do sistema de saúde como um todo. Doutor Luiz, o senhor falava conosco, né, antes aqui do fórum, né, sobre a transformação digital na saúde, né? Isso vem nesse momento da pandemia ou nós já tínhamos aí um caminho percorrido, né, para alcançarmos esses atendimentos aí pela telemedicina e outros avanços também que hoje são proporcionados a médicos e pacientes? Pedro, desde que os conceitos da indústria 4.0 foram introduzidos na Alemanha em 2011, portanto, 10 anos atrás, todas as indústrias, bem como a da saúde, têm sofrido uma grande transformação digital nesse caminho. A parte da telemedicina é um aspecto dela, mas não é o único. Lembrando também que, por exemplo, a telemedicina não é uma coisa nova. Ela está sendo aplicada de maneira intensa no Brasil, mas ela já é aplicada há algumas décadas em países da Ásia e em países da Europa. Tem um trabalho muito interessante que eu li, publicado na Fortune, pela Universidade de Rochester, nos Estados Unidos. Eles, em 2017, pré-pandemia, publicaram nos Estados Unidos, que não tinha uma grande aplicação de telemedicina, que na época, em 2015, eles tinham mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de consultas presenciais, algumas centenas de milhares, um número ínfimo de consultas remotas à distância. Mas eles previam, por este processo de transformação digital que eu acabei de citar, que as curvas iriam se encontrar em 2024 já. Eu teria um mesmo número, portanto, 600 milhões de consultas digitais, remotas e consultas presenciais.
Eu creio, esse estudo ainda não foi publicado, mas que agora, em função da pandemia, isso já esteja para acontecer, o mesmo já aconteceu. Mas não é só isso, né? Assim como você se relaciona com o seu banco, hoje de maneira digital, e as outras partes, nas outras indústrias, na medicina, essa transformação tem sido muito intensa, não apenas no aspecto de acessibilidade, que vai facilitar o atendimento de pacientes, mas também no que tange à qualidade e segurança do atendimento. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Vamos falar sim, porque é um assunto que chama atenção, né? Muitas pessoas não têm essa familiaridade toda. Aliás, queria aproveitar para a doutora Camila, né, que deve ser a dúvida de quem está nos acompanhando aqui. Hoje, a telemedicina, ela serve para qualquer tipo de consulta? São alguns setores só da medicina que conseguem utilizar esse atendimento à distância? O pronto-socorro, existe um pronto-socorro de telemedicina, por exemplo? Interessante a pergunta, né? Assim, a telemedicina como uma comunicação entre o paciente e o profissional, ela serve para qualquer um, né? Para qualquer contato. Mas, sem dúvida, que algumas condições de saúde, algumas especialidades, faz menos sentido atender à distância, né? Faz muito mais sentido estar próximo do paciente, examinar o paciente. Então, depende, né? Para condições de continuidade, crônicas ou para pronto-socorro, a gente tem usado para as duas coisas, né? Então, a gente tem lá um serviço de pronto atendimento, então você tem uma queixa aguda e você precisa ser atendido agora, então ela funciona muito bem nesse sentido, né, de ter um pronto atendimento e um atendimento imediato, mas também funciona para você atender uma continuidade do cuidado, né? Você tem uma condição, você quer marcar um retorno, você quer mostrar um exame, então ela funciona assim nos dois aspectos, de um pronto atendimento e de uma continuidade do cuidado, mas sem dúvida tem os seus limites aí que tem que ser respeitados, né, para garantir segurança e qualidade. Doutor Daniel, tem alguma recomendação aí para médicos, para pacientes? Existe um protocolo que deve ser obedecido, assim como há um protocolo para consulta, né? Para essa consulta online, já se tem uma pacificação a respeito de quais são as regras que devem ser seguidas numa consulta dessa? O CFM emitiu um parecer no ano passado, né, quanto a como deve se proceder quanto ao atendimento dos pacientes em telemedicina. Em princípio, o parecer foi um parecer momentâneo no momento da pandemia. Ele vai ser reconsiderado, claro, ao longo da evolução depois. Mas, no presente momento, tem elementos importantes, né? Quer dizer, a pessoa tem que atender os pacientes à distância, se não for possível, se houver uma situação, principalmente de emergência e urgência, que oferecer risco ao médico, porque a situação da pandemia é uma situação bem clara, né? Que quando a pessoa entra em contato com as pessoas, com o médico à distância, existe o risco da pessoa se contaminar se ela vier ao hospital, da pessoa poder ou não se contaminar ou contaminar outros. Então, na pandemia ajudou muito. E o CFM emitiu que, quando possível, se o médico julgar necessário depois de vir a pessoa à distância, ele pode indicar que a pessoa tenha que ver a pessoa presencialmente. Mas esse julgamento, claro, cabe ao paciente médico. Deve ser guardado o sigilo entre as duas partes, o sigilo da consulta, como em qualquer consulta, e a consulta, claro, tem que ser registrada num prontuário durante o seu atendimento. Então, esse é o ponto, são os pontos importantes que devem ser cumpridos quando se atende a pessoa à distância. É isso. Dr. Núvio Lerman Júnior, que é diretor de gestão de saúde da AMIL, né, está participando conosco aqui desse painel de telemedicina do Fórum Rádio Bandeirantes de Saúde. Tem uma questão legal, né? Nós estamos esbarrando aí já no assunto da nossa legislação e eu queria te perguntar sobre as possibilidades, né, que a legislação brasileira oferece para esse tipo de atendimento telepresencial, né? Tem alguma brecha legal? Tem algum ponto em que a legislação deveria avançar para que nós pudéssemos expandir ainda mais, né, esse tipo de atendimento médico, doutor Núvio? Então, para esse momento de pandemia, existe uma legislação específica, né, que vale enquanto houver a urgência de saúde pública, mas existe uma discussão de um projeto de lei no Congresso sobre como vai se dar a continuidade desses serviços após esse momento, né? Nessa discussão participam, né, os principais atores, né, desde os atores da medicina, Conselho Federal, Associação Médica,
como também de outras profissões, e assim como a população, né, representantes da população em geral. Tem alguns pontos específicos, né, que estão sendo discutidos, como a possibilidade de volta ao que era anteriormente, anteriormente tinha uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina que só permitia a consulta depois de um primeiro contato presencial, a consulta virtual, e eu acho um ponto de risco, né, porque hoje em dia a gente vê a telemedicina funcionando muito bem desde a primeira consulta, e como o próprio Daniel falou, né, tem algumas regras, né, que você respeitar de forma adequada, você tem uma segurança boa aí para o paciente ir para o médico, né, e o médico sempre está em qualquer relação médica, né, tendo que obedecer alguns limites, né, para não cair na imperícia, imprudência ou negligência junto ao paciente. Outro ponto que está sendo discutido, que é muito importante, é a questão da restrição regional, que alguns conselhos estaduais têm tentado puxar. É uma das coisas que a gente vê com certa preocupação, porque uma das vantagens da telemedicina é você dar acesso à população, né, e principalmente à população que mais precisa, que está mais distante. Isso a gente fala mesmo em estados mais centrais, a população do interior que precisa acessar um especialista e hoje consegue pela telemedicina, e especialmente populações que têm restrição de acesso, né, como por exemplo na região amazônica hoje, que conseguem ter uma assistência médica pela telemedicina. Então, são dois pontos centrais aí que estão em discussão, mas tem outros. Então, o projeto de lei tem evoluído bem no Congresso e a gente espera que antes do fim da pandemia isso esteja regulamentado de forma a gente poder dar continuidade à telemedicina, que tem sido um grande ganho para o paciente e para o sistema de saúde em geral. Doutor Luiz Arnoldo, né, nessa transformação digital aí da saúde, né, a legislação brasileira, de alguma forma, freia, né, aquilo que se tem hoje disponível aí para ser usado, para melhorar essa relação de médico com médico e médico com paciente? Bom, a minha resposta ela seria não, porque em relação à telemedicina, nós temos uma resolução vigente de 2002, tivemos um grande avanço em 2018, quando houve, sim, a liberação de uma nova resolução, mas ela acabou sendo revogada poucos dias após esta liberação em função de algumas discussões, alguns pontos que precisavam ser revistos. E aí veio a pandemia e a gente imediatamente teve que lançar emergencialmente, né, um plano de contingência para liberar isso. Então, esse é um aspecto, né, que é o aspecto da telemedicina, da teleconsulta e de outras atividades. Sim, claro que quanto mais cedo essa nova regulação sair, mais benefício a população terá. Quanto ao resto da transformação digital nos hospitais, nós tivemos muitos avanços, né? Acho que um dos grandes avanços também já no Brasil foi a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque isso é uma coisa muito importante quando a gente digitiza, né, e não digitaliza todas as informações, a gente acaba realmente tendo uma maior complexidade na sua governança, mas nos outros aspectos dessa transformação digital da saúde, não há problemas legais maiores. O que há, sim, é problemas de organização interna das instituições para fazer essa transformação, porque ela não é apenas tecnológica, ela é uma grande mudança de comportamento, da forma de trabalhar das pessoas, e isso não é uma situação tão tranquila assim de se implementar. Doutora Camila, vamos trazer um pouco mais de informação da tua vivência prática, né, aí na AMIL, né? Como é que os segurados reagiram, né, a essa possibilidade de atendimento, né, por telemedicina nessas consultas? Já dá para a gente ter um balanço, dá para trazer algum número aí da quantidade, né, de consultas que estão sendo realizadas? Sim, dá sim. Como eu comentei, a gente tem 2 serviços na AMIL, a gente oferece hoje.
A gente oferece um serviço de pronto atendimento em telemedicina, então é como um pronto-socorro mesmo, você chega, tem uma fila ali de pacientes, você aguarda e você é atendido naquele mesmo momento, né? Então é um pronto atendimento mesmo para questões mais agudas. E todas as consultas que a gente já oferecia presencialmente, a gente também está oferecendo de forma remota, né? A adesão tem sido muito grande, o pronto-socorro a gente conseguiu construir aí em 5 dias, a gente conseguiu desenvolver um pronto atendimento aí de 24 horas por dia, e o aumento é muito grande de usuários, né? Hoje a gente está tendo em torno de 3.000 consultas por dia, né? Tanto do pronto-socorro quanto de consultas eletivas, né? Então a adesão tem sido muito grande mesmo. No pronto-socorro a gente atende queixas mais agudas, né? A gente tem visto que só em menos de 5% desses casos a gente está precisando encaminhar pronto-socorro. Então a gente tem conseguido acompanhar aí a questão da eficiência também desses atendimentos. Doutor Daniel, queria abordar um pouquinho com o senhor a formação, né, dos profissionais, né, médicos que saíram aí da faculdade, claro, né, sem essa possibilidade de passarem por uma residência nessa área do atendimento à distância, de cirurgias à distância, né? Essa atualização, ela é realizada através de cursos. Nós temos aqui no Brasil esse suporte, né, para que os médicos que estão em atuação possam fazer essa atualização aí no currículo. Como que a comunidade médica tem discutido esse assunto? Eu sei algumas iniciativas aí em São Paulo e aqui no Rio de pessoas que estão tentando mudar ou criar pós-graduações ou inserir na grade curricular iniciativas para poder orientar as pessoas a atender por telemedicina, só que ainda são iniciativas um pouco incipientes, algumas estão sendo evoluindo, né? Mas não tem na grade curricular da maior parte dos cursos médicos uma área específica de telemedicina na sua evolução. Mas eu acho que isso, na verdade, é algo que vem com o tempo, não tem como mudar. As pessoas aprendem examinando presencialmente e elas vão adaptar, na sua grande maioria, ao julgamento, organização e decisão clínica e exame físico à distância do que é feito por telemedicina presencialmente, do que para o que é aplicado do ponto de vista telemedicina. Eu não consigo te dizer. Hoje em dia, na verdade, não tem uma formação muito específica às pessoas. Na verdade, as pessoas que aprendem, elas são treinadas quando vêm trabalhar conosco, em qualquer outro lugar que atenda dessa maneira, são treinadas sob supervisão, como na maior parte das vezes acontece em cursos de residência, por exemplo, em pós-graduações, a pessoa treina sob supervisão orientada como fazer o atendimento e, com o tempo, ela aprende rapidamente como proceder nessa situação. É isso. Doutor Núvio, na AMIL nós temos então a telemedicina presente na relação do paciente com o médico e temos algum outro avanço nessa transformação mundial, digital da saúde? O que vem por aí, o que pode ser implantado para melhorar a saúde das pessoas, melhorar essa relação e o atendimento médico para aqueles que são segurados? Acho que a gente passa por um grande processo de digitalização da saúde, né? A telemedicina é uma das ferramentas, hoje é a grande ferramenta de organização ali do sistema de saúde, né? Ela facilita os 4 pilares que a gente usa para organizar um sistema de saúde, que é o acesso, então ajuda geograficamente, né? Mas também pela facilidade de acesso. Ela permite uma maior integralidade, né, uma disponibilidade de opções e de pacientes e serviços ali ao alcance do paciente. Ele ajuda na coordenação do cuidado, né, então ajuda a coordenar o cuidado da pessoa dentro do sistema de saúde e ajuda a continuidade desse cuidado, né, então a gente quebra a barreira geográfica e facilita com que a pessoa seja cuidada sempre pelos mesmos profissionais e que as pessoas cada vez tenham uma maior relação aí médico-paciente. Então, a telemedicina é uma dessas ferramentas, mas a gente tem trabalhado algumas outras, né? Então, desde acesso através de aplicativos e trabalhar aí as questões, como foi falado na mesa anterior, de saúde mental, e também os programas, né, o acesso aos programas de saúde que a gente já fornece no dia a dia de forma digitalizada, né, como a pessoa ter na palma da sua mão acesso à maioria dos serviços. Então, esse processo de digitalização foi acelerado pela pandemia, mas já é algo que vem acontecendo, né, no Brasil e já acontece em outros países já há algum tempo. Né? Então,
a digitalização só tem a avançar aí nos próximos anos. Doutor Luiz, a gente está falando muito aqui, né, sobre telemedicina, pessoa de um lado, pessoa do outro, né? De um lado o paciente, de um lado o médico, de um lado o médico, do outro lado o outro médico, né? E os benefícios da tecnologia para essa questão. Mas tem um incremento aí nessa história toda que é a inteligência artificial, né? É o learn machine, né? É essa enxurrada, né, de possibilidades que nós estamos presenciando em outros sistemas que são adotados em substituição a velhas práticas que estavam em uso, né? Em relação à inteligência artificial, nós já temos alguma experiência no Brasil de utilização dessa na área da saúde, ou seja, a pessoa falando com a máquina falando com a máquina diretamente, a gente já tem isso na nossa realidade hoje no Brasil? Sim, nós temos, né? Inclusive na época da pandemia, logo no começo, alguns aplicativos foram usados para fazer screening de pacientes com Covid, para avaliar se eles deveriam ou não ir ao hospital. Então, existem vários aplicativos menores, maiores, né, que fazem essa interação com o paciente. Sabe, Pedro, quando eu dou minhas aulas de medicina de saúde 4.0, de revolução digital na saúde, transformação digital, eu começo geralmente perguntando o que cada pessoa espera, por exemplo, da transformação digital da saúde ou da medicina 4.0. E eu começo a perguntar algumas palavras para eles, como você espera conectividade, que é o caso da telemedicina, com acesso virtual? Você pensa em robôs? Você pensa em toneladas de informação, precisam até ser processadas por inteligência artificial e Big Data Analytics? Uma medicina mais personalizada, uma medicina de precisão, uma medicina mais acessível do ponto de vista de que eu possa remotamente ter acesso, mas também que eu possa pagar menos para ela, uma cobertura mais ampla, uma medicina mais eficiente, uma medicina que diminui a empatia ou aumenta a empatia, uma medicina mais segura. Então, todos esses aspectos que são colocados aqui são resultados intencionais da medicina da saúde 4.0. Nós temos na questão da teleconsulta em particular um grande problema para algumas situações, que é a falta do exame físico, porque ele só se dá presencialmente. Claro que eu posso ter algumas alternativas para fazê-lo remotamente, algumas áreas, ou ter o auxílio de uma pessoa à distância, mas isso é um grande limitador. Mas eu gostaria de conectar um pouco com a pergunta anterior, né? A teleconferência na medicina é um meio. Assim como nós estamos aqui hoje, nos relacionando remotamente, por causa da pandemia não posso estar no estúdio com vocês, mas o resultado, possivelmente, dessa entrevista será praticamente o mesmo. Assim, eu também posso ter um resultado semelhante numa teleconsulta, né? Quando eu eliminar os limitadores. Sim, inteligência artificial é um pilar da medicina 4.0. Temos vários exemplos aqui e no mundo, e para que eu faça isso acontecer, é necessário que haja o acesso digital das pessoas, tanto dos pacientes, da comunidade, como os profissionais de saúde. Porque não adianta eu aplicar inteligência artificial se as pessoas não têm acesso à entrada dos dados, acesso à informação digital. Isso é um problema mesmo, e a gente está verificando isso nas aulas remotas, né? Tem aluno que não consegue, simplesmente a aula está sendo dada, mas ele não tem um telefone, ele não tem uma conexão segura, então esse é um outro problema para ser enfrentado para avançarmos, né? Doutora Camila, é um aplicativo de telefone que faz com que as pessoas possam agendar uma consulta, receber orientação médica ou até passar pelo pronto-socorro, como a senhora destacou agora há pouco na outra resposta? Um aplicativo que faz essa conexão? As ferramentas são diversas, né? Depende da instituição e da ferramenta que está oferecendo. Na AMIL, a gente utiliza através do aplicativo, então ele entra no aplicativo da AMIL para poder ter acesso a isso, ou através do portal,
né, ele consegue ter acesso aí a uma videoconferência com um profissional da saúde. O prontuário eletrônico, né, já era algo que estava sendo cobrado, né, há muito tempo, e já se tinha uma discussão dessa aqui no Brasil. Várias prefeituras, governos estaduais já investiam, né, nessa questão do prontuário eletrônico, justamente para a pessoa, na hora que sentar na frente do médico, não ter que contar o histórico todo, né? O próprio médico já fazia ali a consulta para ter acesso, então, aos dados do paciente. Doutor Daniel, com a telemedicina isso fica mais fácil, né? Essas consultas, elas podem ser gravadas? Há alguma restrição para esse tipo de armazenamento? Como que está essa questão da gravação de uma consulta de um paciente com o médico, hein? A consulta não deve ser obrigatoriamente gravada, não é a resolução que diga que você tem que gravar a consulta. Na verdade, é possível gravar ou não. Na verdade, você registra a consulta num prontuário, como você registra qualquer ato médico dia a dia. Se você hoje, presencialmente, vê um médico, o médico registra num documento de texto ou eletrônico, que idealmente que não pode ser modificado e que é para preservar o paciente, e você tem a opção de gravar a consulta, mas é claro que para isso exigirá um consentimento da pessoa. A pessoa tem que ser esclarecida de que ela vai ser gravada, né? Existe um termo de consentimento sugerido para que você possa gravar. A pessoa tem que saber que está sendo gravada na consulta para a segurança sua, do médico e do atendimento em si, guardando, é claro, o sigilo entre ambas as partes e a ética quanto ao processo. E já foi bem citado, né? Quer dizer, principalmente na situação atual da promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, tem que garantir a segurança dos dados dessa consulta, que ela não vai ser passado para ninguém que não tenha interesse na situação, que não possa estar envolvido na questão. É isso. Tá certo. Doutor Núvio Lerman Júnior, também conosco aqui no Fórum Rádio Bandeirantes de Saúde, nesse painel de telemedicina. Queria trazer agora um pouco mais de informação sobre aquilo que nós temos hoje no Brasil de suporte para o financiamento, para o funcionamento da telemedicina, né? A gente já falou aqui da questão de como funciona a telemedicina, já trouxemos aspectos legais, passamos pela formação dos médicos. Agora é importante saber qual é a qualidade desse maquinário, o custo, né? Se nós temos produção nacional, se eles são produtos importados, softwares que são desenvolvidos aqui. O que dá para a gente falar para quem está nos acompanhando sobre isso, hein, doutor Núvio? Bom, depende muito do tipo de telemedicina que a gente está falando, né? Na telemedicina médico-paciente de consulta é o mais simples possível, né? Um celular de cada lado normalmente já resolve. A maioria das vezes o médico trabalha mais com o computador, mas o paciente com o celular. E a facilidade, né, através de aplicativos hoje que tem de telechamada que são muito fáceis e disponíveis. Quando a gente fala de outras tecnologias, né, eu acho que talvez outros palestrantes possam falar também, até com mais propriedade, mas a gente se estiver falando aí de exames de imagem ou de cirurgias, daí depende do maquinário mais pesado e muito mais caro, que a gente pode estar falando aí até de milhões de dólares, dependendo do tipo de maquinário. Mas a tendência cada vez mais é que isso vai ficando acessível, né, e vai barateando o custo dessas ferramentas para que a maior parte da população possa ter acesso aí a médio prazo, né? Hoje a gente tem realidades aí, se o que aconteceu o ano passado e esse ano com a pandemia acontecesse há 10, 15 anos atrás, a gente ia ter que, né, se virar com um telefone, provavelmente, e não ia ter a capacidade que a gente tem hoje de fazer os atendimentos, por exemplo, com vídeo, com celular, com computador. Então, a gente vê aí como a tecnologia tem evoluído. Eu tenho certeza que, num curto espaço de tempo aí, mesmo essas tecnologias hoje que são custosas e pesadas, a gente vai ter a oportunidade de vê-las disponíveis aí para grande parte da nossa população. Doutor Luiz, queria insistir nesse tema aí com o senhor, né? Essa questão do software, das máquinas, né? Os robôs, isso tudo nós temos à disposição aqui no Brasil. É algo caro, que é longe da realidade de muitos brasileiros, ou a produção nacional já é capaz de suprir essa demanda, hein?
Deixa eu separar um pouquinho a questão do robô, né? Por exemplo, o robô para fazer cirurgia é um outro tipo de aplicação da medicina digital na saúde, né? Então, claro que o custo da máquina, nós não temos robôs cirúrgicos fabricados no Brasil e são produtos de altíssimo custo. Agora, quando eu falo da telemedicina, e aí, como foi colocado pelo colega, a telemedicina que é médico-paciente e tem a telemedicina médico-médico, elas são um pouco diferentes. Por quê? Não é apenas a conexão de áudio e vídeo o ponto importante, ele é importante para a visualização e a troca de informações, mas eu preciso ter um lugar que eu possa consultar as informações clínicas e registrar as informações clínicas, né? Como também foi colocado anteriormente. Agora, numa telemedicina, por exemplo, entre duas UTIs, em que eu tenho uma UTI remota e dá acesso a pacientes que estão numa UTI lá distante, que não tem um médico especialista em UTI por uma questão logística que não é possível, esse médico que está no lado de cá, na UTI remota, ele não precisa apenas ver o médico e o paciente. Ele tem um dashboard com informações clínicas do paciente, com as imagens dos pacientes, com os últimos sinais vitais, com as escalas de gravidade, com o resultado dos exames de laboratório, e assim ele vai, inclusive, priorizando os pacientes mais graves para a tomada de decisão, para decidir se vai precisar entubar à distância ou colocar um paciente no respirador. Então, não é apenas a conexão, mas sim é o aparato que vai dar suporte à atividade do médico que está em questão. Sim, nós temos no Brasil, é importante dizer que não tínhamos no Brasil isso de maneira escalonada, porque não era permitido, né? A gente estava ainda aguardando soluções governamentais do CFM para poder aplicar essas soluções no Brasil, mas agora, né, no curso da pandemia, já existem soluções sendo colocadas para essa finalidade e com um preço condizente, né, com as condições de saúde do mercado brasileiro. Muito bem, nessa rodada final aqui, eu vou pedir para cada um dos participantes aqui desse painel de telemedicina do Fórum de Saúde da Rádio Bandeirantes, que eles possam trazer uma mensagem da experiência ou uma mensagem do que imaginam que vai acontecer com esse setor da medicina depois da pandemia da Covid-19. Nós premiamos aí os principais temas. Vou pedir primeiro para a doutora Camila, que está aqui conosco no estúdio, para que ela possa trazer a sua mensagem aí a respeito do que a senhora pensa do futuro da telemedicina, o que falta avançar, o que a senhora extrai de mais importante dessa nossa conversa aqui. Bacana. Então, primeiro, obrigada novamente aí pelo convite. Eu acho que a gente não tem dúvida aí que a telemedicina vem trazendo benefícios tanto para o profissional quanto para o paciente, mas eu vejo que a gente tem um desafio aí pela frente que é relacionado ao trânsito de dados, né? Então, a ferramenta de cuidado, da oferta do cuidado, a gente já tem bem estabelecida, mas a gente sabe que para o paciente ter o melhor cuidado possível, é importante que o profissional que o atenda tenha o máximo de informação possível no momento daquele atendimento. Sem dúvida, mais beneficiado ainda se ele tiver ferramentas de apoio à decisão, mas a importância dele ter acesso aos dados do paciente é bem importante. Hoje, no Brasil, a gente vê que essas informações ainda são muito pulverizadas, né? É muito comum ver que cada profissional que atende tem um pouquinho do histórico daquele paciente. Então, essa discussão aí sobre esse trânsito de dados, aí, logicamente, com segurança, com sigilo, acho que é uma discussão importante aí que a gente tem pela frente. E o lado do paciente é a mesma coisa, né? O paciente, em geral, ele dificilmente tem acesso aos seus dados de saúde, né? Que também estão aí, acaba que estão mais na mão aí do prestador do que do próprio paciente. Então, acho que essa discussão aí do trânsito de dados, do compartilhamento desses dados, é um desafio nosso aí para que a telemedicina possa ser mais eficiente ainda. Doutor Daniel, o que falta para a telemedicina deslanchar no Brasil, hein? Sua mensagem final aqui, já agradecendo a sua participação remota direto do Rio de Janeiro. Eu que agradeço. Bom, em primeiro lugar, eu acho que, na verdade, depois da pandemia, a missão pessoal é que a situação vai avançar muito mais, né? É natural que, depois de um momento como esse, com tanta mudança na população, quando as pessoas descobrem que não é difícil, é tão complicado haver como aconteceu, as mudanças, de uma vez tendo ocorrido, elas vão permanecer. Um exemplo análogo são a quantidade enorme de empresas que tiveram que trocar a maneira de funcionar por
home office e grande parte delas não vai voltar ao esquema anterior de trabalhar presencialmente. Eu acho que, do ponto de vista de ensino, o mesmo deve acontecer em breve. Vencer resistência é uma situação que acontece em toda situação em medicina. Tem uma história muito conhecida que o Laennec, que é a pessoa que desenvolveu, primeiro bolou o estetoscópio há muito tempo atrás, que ele pegou uma campana para escutar os ruídos que tinha no tórax de uma pessoa. Quando ele inventou esse novo método de escutar os pacientes, na época os médicos achavam que era um absurdo usar esse método, porque você ficava distante do paciente, não conseguia, ia perder a relação médico-paciente, etc. Eu não preciso explicar o que aconteceu, que hoje é assim, um absurdo você não usar um estetoscópio para cuidar das pessoas. De uma maneira, deixar de oferecer, por exemplo, um atendimento especializado agudo para quem precisa, porque você exige que necessariamente todos eles sejam presenciais, quando a gente sabe que é impossível ter especialistas o tempo todo em todos os lugares. Isso certamente vai mudar a maneira como as pessoas enxergam. Agora, a gente, com telemedicina, é capaz de oferecer isso. Certamente isso vai acabar sendo incorporado à médica no futuro distante. Acho que isso foi visto como uma necessidade do mundo. Assim. Muito bem, esse é o doutor Daniel Bezerra, que também participou conosco. O doutor Núvio também está aqui para deixar sua mensagem final sobre telemedicina, esperança, o que o senhor imagina, né, que vai acontecer ainda no curto prazo e no longo prazo em relação a esse setor da medicina. Bom, primeiro agradecer também a oportunidade de estar falando com vocês aqui. Eu acho que a pandemia ela nos trouxe um grande desafio, né? Mas também nos trouxe grandes oportunidades aí de acelerar todo esse processo de digitalização da saúde e de reorganização do nosso sistema de saúde, né? A aceitação da telemedicina tem sido muito boa, né? Pelos pacientes, pelos profissionais. A gente traz aí índices de satisfação muitas vezes até mais elevados do que serviços presenciais. Eu acho que o que a gente precisa aí para evoluir nos próximos anos, né, é principalmente uma regulamentação adequada, né, para depois da pandemia, para que a gente tenha uma segurança maior de, né, poder ampliar os serviços, poder estar mantendo, né, os ganhos que a gente já teve de forma a estar oferecendo para a população serviços mais adequados e mais acessíveis. Obrigado, viu, doutor Núvio? Doutor Luiz Arnoldo, que é diretor médico da Philips, também vai deixar aqui a sua mensagem final sobre o que pensa, né, do futuro da exploração da telemedicina no Brasil. Doutor Luiz. Se eu pudesse resumir, e eu acho que essa transformação já aconteceu, eu descreveria a palavra otimização. A medicina ela já está mais otimizada e essa herança não vai voltar atrás. Então, eu como cardiologista, por exemplo, se já examinei um paciente, já conversei com ele e vi que ele não tem pressão alta, não tem diabetes, tem apenas colesterol elevado, tem o peso normal, se ele vai voltar daqui a 3 meses no meu consultório, depois de ter tomado a medicação para baixar o colesterol, para me mostrar o resultado, será que essa consulta realmente precisa ser presencial? Será que eu preciso ocupar a logística de uma estrutura para atendimentos complexos, que é a mesma, para atender um paciente com uma simplicidade do ponto de vista clínico menor? Então, eu acho que chegou a hora de a gente usar essa fantástica estrutura que temos de saúde privada e pública no Brasil para atender os pacientes certos e usar a telemedicina como uma ferramenta que vai nos acelerar muito o controle à distância dos pacientes, identificar os pacientes que vão precisar de atendimento presencial e fazer com que, então, a gente consiga levar a medicina a mais gente e ser mais resolutivo, ou seja, não se distrair com aqueles de baixa complexidade em detrimento de deixar passar ou atender mais tardiamente os pacientes que estão piorando rapidamente. A medicina já mudou, ela é uma medicina otimizada e essa herança vai ficar. Agradeço então aos participantes deste painel de telemedicina do Fórum Rádio Bandeirantes de Saúde. Com essa mensagem, a gente encerra aqui esse painel. Bruna Barbosa.
Encerra a Rádio Bandeirantes esse Fórum de Saúde. Fizemos 2 painéis aqui nesta manhã. Na manhã dessa segunda-feira você acompanhou no YouTube da Rádio Bandeirantes. Falamos sobre saúde mental, falamos também sobre telemedicina. Tinha falado um pouco mais aqui no nosso primeiro intervalo sobre a importância da telemedicina, sobre como ela veio para ficar, não só agora nesse período da pandemia, mas muito também após esse período, porque é algo que, sem dúvidas, ajuda não só o paciente e também o médico, toda a equipe médica para a solução desses pequenos problemas que nós temos. Bom, a abertura do Fórum de Saúde da Rádio Bandeirantes foi feita pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, esteve aqui conosco, aproveitou a ocasião, falou também sobre vacina. Convido todos vocês a acompanhar a Rádio Bandeirantes, a nossa programação durante a tarde. A partir das 3 da tarde teremos uma edição especial do Fórum de Saúde no Bandeirantes Acontece, com os principais pontos que foram destacados aqui neste fórum. Falaremos também ao longo de toda a nossa programação alguns detalhes que foram tratados por aqui. A Camila Botti está aqui conosco, Camila que é gerente médica de tecnologia da Amil. Camila, como é que foi participar desse fórum? Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco. Obrigada a vocês pelo convite, parabéns pela relevância do tema. Foi um prazer estar aqui, foi muito bacana poder discutir um assunto tão relevante no momento, né, que é a telemedicina. O que eu estava falando aqui, Camila, a telemedicina certamente deve continuar. Agora, vocês discutiram e muito isso no painel e acho importante a gente reforçar aqui para quem nos acompanha que não há a menor diferença, né? Ali o paciente tem o mesmo contato com o médico, pode exibir todos os problemas, às vezes se é algo de saúde mental, por exemplo, como conversamos aqui no primeiro painel, fica até mais fácil porque está ali junto com o médico. Então, não só ajuda, mas facilita e deve continuar, né? Sim, sem dúvida, a gente espera que continue assim, né? A telemedicina tem tido uma história de muito sucesso assim no Brasil, né? As pessoas, diferente do que alguns imaginavam, assim, todos estão aderindo muito bem, tanto os pacientes quanto os profissionais estão aderindo muito à tecnologia. E eu acho que a telemedicina fala muito de acesso, né? Quando a gente fala de saúde, acho que um princípio fundamental é o acesso, dar acesso ao cuidado das pessoas. E isso a telemedicina tem se mostrado como uma ferramenta muito importante. Doutora, obrigada pela participação aqui conosco. Até uma próxima. Muito obrigada. A gente encerra aqui a transmissão do Fórum de Saúde da Rádio Bandeirantes. Até a próxima.